Bom dia, irmãos. Nós já cumprimentamos a maioria, eu penso, mas não, talvez não todos, que nesta manhã que nós comemoramos, celebramos a ressurreição de Jesus, os nossos corações, além de alegres, possam estar também bastante agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem demonstrado para com as nossas vidas. Nós vamos ler a palavra do Senhor em alguns textos para nós meditarmos no assunto desta manhã, que é justamente a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra em Filipenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Vamos ler juntos esse trecho da palavra do Senhor, que fala tanto da humilhação quanto da exaltação de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11, todos juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos para Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15. Vamos ler de 1 a 8 e depois 20 e 21. Coríntios, primeira carta, 15, os primeiros 8 versículos. Leamos juntos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Agora 20 e 21. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, 8, capítulo 8.
33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Último texto, agora Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículos 7 e 8. Juntos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No domingo passado, no culto, nós falamos a respeito do estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Falávamos à igreja que na teologia reformada há um capítulo que é dedicado aos dois estados de Cristo, ou seja, a situação de Jesus em relação à lei. E primeiramente Jesus teve que passar pelo estado de humilhação. Sabemos que ele passou por esta humilhação espontaneamente, ele não foi forçado ou obrigado por quem quer que seja, nem mesmo o Pai o obrigou, mas Jesus espontaneamente se dispôs a vir até esse mundo, passar por este estado de humilhação, para que ele pudesse cumprir o plano da redenção dos escolhidos de Deus. Um plano arquitetado pela Trindade lá na eternidade, antes mesmo da fundação do mundo e da criação de todas as coisas. E nós vimos no domingo passado que o estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo, ele basicamente abarcou 4 fases. E nós falamos então destas fases. A humilhação de Jesus começou com a sua encarnação e nascimento. Este, o primeiro estágio da sua humilhação. O Verbo eterno de Deus, o Deus eterno, o Filho do Deus eterno, vir a esse mundo e assumir uma natureza humana. Certo que sem qualquer transgressão ou pecado, mas só o fato do grandioso Deus vir a este mundo e viver em uma figura humana, assumir uma natureza humana, isso só por si já é uma humilhação que o Senhor Jesus Cristo se dispôs. Depois então do seu nascimento, vem a fase dos seus sofrimentos. Os sofrimentos de Jesus certamente culminaram com a sua morte na cruz. Mas nós vimos também que os sofrimentos de Jesus, eles praticamente aconteceram durante todo o seu ministério. E os sofrimentos de Jesus não foram só sofrimentos físicos, mas foram também sofrimentos morais, porque Jesus, na verdade, ele teve que perceber a rejeição, da sua pessoa e da sua missão pela maior parte do seu próprio povo. Ele veio para o que era seu, como diz João no começo do seu evangelho, mas os seus não o receberam. E Jesus então se dispôs a passar por todos aqueles sofrimentos em favor dos escolhidos de Deus. E esses sofrimentos, naturalmente, culminaram com a sua sentença à morte maldita de cruz. E o sofrimento de Jesus, então, vai dar lugar depois a uma outra fase da sua humilhação, a sua morte. Terceira fase da humilhação de Jesus, a sua morte. O eterno Deus se fazendo homem, assumindo a natureza humana, sem deixar a sua natureza divina, ele é basicamente sepultado como qualquer outra criatura humana e fica retido pela morte por algum tempo, na verdade pouco tempo,
porque depois nós percebemos vai acontecer a sua ressurreição. E assim, o Senhor Jesus Cristo, ele completa esse estado de humilhação, para depois então ser exaltado por Deus e Pai e passar por outras fases da sua exaltação. A sua exaltação ainda não foi completada, mas ela está em fase, nós podemos dizer, bastante adiantada de ser completada, porque ela vai se completar com a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos então falar hoje, pensar um pouquinho com os irmãos, a respeito deste estado de exaltação de Jesus. Primeira fase deste estado de exaltação começa com a sua ressurreição dentre os mortos. O Senhor Jesus é exaltado pelo Pai, que o ressuscita dentre os mortos, para provar de fato a sua divindade, para provar de fato que ele é a fonte da própria vida e que a morte certamente não poderia detê-lo, nem corromper o seu corpo. E por isso Deus o exaltou, levantando-o dentre os mortos. Nós lemos agora há pouco aquele trecho de Coríntios, na sua primeira carta. Paulo fala naquele trecho, no capítulo 15, a respeito de algumas ideias que estavam sendo levadas aos coríntios por alguns falsos mestres que estavam questionando a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam aceitando a ressurreição de Jesus e colocando outras desculpas ou justificativas para fazê-la desmerecida. Mas o apóstolo Paulo fala que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Ele conta aí nos textos que nós lemos agora há pouco, do capítulo 15, logo no seu início, que Jesus foi visto por diversas pessoas, ele se manifestou a diversas pessoas, e chegou mesmo a se manifestar a um grupo de 500 irmãos, conforme Paulo nos discorre nesse trecho. E depois foi visto ainda por outros discípulos, e até mesmo algum tempo, alguns anos depois, foi visto até pelo apóstolo Paulo, como um nascido fora de tempo, como aquele apóstolo que o Senhor iria chamar, iria agregar à sua missão de levar o evangelho, sobretudo aos gentios. Então, a fase de exaltação de Jesus Cristo, a primeira fase, é justamente a sua ressurreição. 3 dias depois da morte, o Pai o levantou de modo glorioso. E Jesus já contava a respeito dessa necessidade aos seus discípulos durante o tempo do seu ministério. Por algumas vezes, o Senhor Jesus Cristo disse ao seu povo, aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado, é necessário que ele sofra na mão das autoridades, é necessário que ele morra, mas ao terceiro dia ele se levantará, ao terceiro dia ele ressuscitará. E a ressurreição de Jesus Cristo, conforme a palavra nos apresenta, ela comprovou diversas verdades. Comprovou que os ensinos do Senhor Jesus Cristo sempre foram verdadeiros. O ensino de que ele era a própria vida se mostrou verdadeiro porque ele venceu a morte. A morte não poderia reter aquele que é a fonte da vida eterna. Nós observamos também que a ressurreição de Jesus comprovou o seu poder sobre todas as coisas. No seu ministério, Jesus já tinha mostrado o seu poder sobre todas as coisas, não somente da natureza, mas também aquelas todas que acometiam os homens, os seres humanos. Jesus teve poder para realizar grandes prodígios e realizou também algumas ressurreições, mas não foram aquelas ressurreições, as ressurreições definitivas de algumas pessoas, porque Jesus, as tendo ressuscitado, depois de algum tempo, elas naturalmente experimentaram a morte novamente. Mas Jesus, ele ressuscitou de uma forma diferente, ele ressuscitou gloriosamente. Ele ressuscitou para ser aquilo que Paulo nos diz, as primícias dos que dormem. Também nós podemos perceber que a ressurreição de Jesus demonstrou a eficácia da sua obra redentora. Se Jesus tivesse sido retido pela morte, a sua obra redentora não teria sido completada.
para ser completada, ele teria que ressuscitar e teria que mostrar ao Pai todos os sinais, todas as provas da sua ressurreição, quando ele ascendeu aos céus. Paulo fala que a ressurreição de Jesus, então, ela é a base da nossa fé, ela é a base da nossa pregação, ela é a base da nossa própria ressurreição. Por isso, esta doutrina, este ensino, é o ensino, de fato, áureo do cristianismo. O nosso Salvador é um Senhor vivo, que venceu a morte, e por isso ele também pode nos assegurar a vitória sobre a morte, se nós a experimentarmos antes que ele volte. A ressurreição de Jesus, então, faz com que nós estejamos adorando, crendo, seguindo, servindo um Salvador vivo. Diversas religiões criadas no mundo podem apresentar restos mortais dos seus idealizadores, mas o cristianismo não, porque Jesus não ficou na sepultura. Ele venceu a morte como havia prometido. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E é por isso que a palavra de Deus subsiste até hoje, é por isso que a igreja de Cristo subsiste até hoje, é por este motivo que nós estamos aqui nesta manhã, porque a ressurreição de Jesus, sem dúvida alguma, é uma das doutrinas principais do cristianismo. E essa é a data que a igreja cristã deve muito mais celebrar do que outras, talvez, até mesmo a celebração do Natal. A ressurreição de Jesus é o ponto básico da nossa fé, da nossa pregação, da nossa certeza de ressurreição e de vida eterna. Mas Jesus, depois da sua ressurreição, passou por uma outra fase no seu estado de exaltação, que foi a sua ascensão aos céus. Quando aconteceu isto? Depois de 40 dias, nós observamos que Jesus permaneceu com o seu povo, se manifestando a alguns deles em diversos lugares, em diversos momentos, para que eles pudessem de fato ter a certeza da sua ressurreição, e para que ele também pudesse lhes passar outros ensinamentos a respeito do seu reino. Por isso Jesus ainda permaneceu no mundo por 40 dias. E quando esse tempo se cumpriu, Jesus Cristo ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus. Ele retornou aos céus, como nós lemos hoje aqui o texto de Atos. Ele tinha dito para os seus discípulos naquele discurso de despedida, lá pelo capítulo 16 do Evangelho de João. Ele disse o seguinte: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E ali em Atos capítulo 1, nós observamos a cena da ascensão de Jesus, narrada pelo evangelista Lucas. E ele diz que Jesus foi elevado às alturas à vista daquele grupo de discípulos que foi orientado pelo próprio Senhor a permanecer ali naquela cidade, em Jerusalém. E nós observamos então que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, ascendeu aos céus, e manifestaram 2 anjos vestidos de branco, que estavam junto daqueles que olhavam Jesus Cristo subir, e aqueles anjos então fizeram aquela pergunta: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que vistes subir ao céu, desse mesmo modo haverá de voltar. Então, naquele momento da sua ascensão, Jesus deixou mais uma vez a promessa para a sua igreja, para os seus discípulos, de que um dia ele haveria de voltar. Jesus veio, na verdade, de maneira humilde, como servo sofredor, nós cantamos agora há pouco, mas ele volta de forma gloriosa como Senhor. Ele teve uma ascensão que foi visível, que foi pessoal, que foi corpórea, que foi também gloriosa. E ele sobe aos céus como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, como aquele que entra no santuário divino e vai apresentar ao Pai o seu sacrifício completo, eficaz e suficiente em favor do povo de Deus, da sua igreja.
Ele vai aos céus para nos preparar moradas, lugares. Ele vai ao céu para prosseguir na sua obra intercessória, porque quando estava aqui, Jesus Cristo já orava pelos seus discípulos daqueles dias e também pelos discípulos do futuro, já orava por nós, e ele continua lá nos céus fazendo essa intercessão, como nós também lemos algum texto aqui nesta manhã. Então, a exaltação de Jesus começa com a sua ressurreição dentre os mortos, prossegue com a sua ascensão, depois uma nova fase, uma terceira fase, o seu posicionamento à direita de Deus. Jesus é colocado à direita de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir em qualquer época da nossa história. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. É isso que a palavra de Deus fala, que o Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus, e Ele reina com aqueles remidos que já estão na sua presença. E assim, o seu posicionamento à direita de Deus também é uma parte da sua exaltação. Jesus colocado à direita de Deus. Mas essa expressão, à direita de Deus, por vezes a gente toma ela de forma literal, e na verdade não é para ser tomada de forma literal. Às vezes nós lendo esse texto, ou pensando nesta posição de Jesus à direita do Pai, nós costumamos pensar em um trono maior, onde está Deus Pai, um trono menor à sua direita, Jesus, quem sabe à sua esquerda, o Espírito, mas isto não é verdade. O nosso Deus é um ser único, é uma trindade, uma triunidade. E essa expressão à direita do Pai é uma expressão para mostrar de fato a sua glória, a sua honra, aquilo que o Senhor lhe concedeu em termos de glória, de exaltação, por estar à direita do Pai. Lá na vida do Oriente, nós sabemos que uma autoridade soberana, ela distinguia pessoas colocando fisicamente à sua direita. Mas aqui o Pai colocando Jesus à sua direita é uma expressão figurada para demonstrar que ele estava de fato honrando, exaltando o seu Filho por tudo aquilo que ele fez e de forma completa. E é nessa posição de autoridade, de honra, de exaltado, que Jesus intercede continuamente pela sua igreja, constantemente por cada um de nós, conforme nós lemos aqui mesmo hoje o texto de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, ou antes Cristo Jesus, quem morreu, ressuscitou e está assentado à direita do Pai e também intercede por nós. E lendo a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nós vamos observar o escritor sacro dizendo que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus está exaltado à direita do Pai. A exaltação de Jesus, então, começa com a sua ressurreição, continua com a sua ascensão aos céus, depois prossegue com o seu posicionamento à direita do Pai, e ela vai se completar ainda com o seu retorno glorioso. Por isso falávamos no início da nossa meditação que o estado da exaltação de Jesus ainda não foi totalmente completado. Falta ainda o seu retorno glorioso, a sua segunda vinda. Os varões galileus foram orientados por aqueles dois anjos de que aquele Jesus que dentre eles foi recebido no céu ou foi elevado ao céu, assim viria da mesma forma
como eles o viram subir. A exaltação de Jesus então vai alcançar aí na sua volta gloriosa o seu clímax, o seu apogeu. E ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Não virá mais como servo sofredor, mas virá como Senhor do Senhor, como Rei dos Reis, como o cabeça da sua igreja, para receber a sua igreja, ressuscitar os mortos, executar o juízo final, glorificar o seu povo, restaurar todas as coisas, inclusive toda a criação que foi também prejudicada e debilitada pelo pecado humano. A vinda de Jesus, sendo uma vinda gloriosa e triunfal, será também pessoal. Assim virá do modo como viste subir. Vocês viram Jesus subir? Vocês vão ver também Jesus retornar, Jesus voltar. E ele vai vir de forma pessoal, visível, gloriosa, para fazer tudo aquilo que ele tem prometido na sua palavra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O próprio Jesus deixou no discurso de despedida aos seus discípulos, antes de ir para o caminho da cruz, João 14, aquele longo discurso de João 14, 15, 16, ele deixou ali em João 14 a sua palavra: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quando ele voltar, ele mesmo prometeu que vai nos receber, para que onde ele estiver, estejamos nós também, a sua igreja esteja na sua presença gloriosa e eterna para todos sempre. Nós não sabemos de fato o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. O Senhor vai voltar. Ele disse que viria e veio na sua primeira vinda. Ele disse que morreria e morreu quando esteve aqui. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Portanto, ele também prometeu que voltaria e ele vai voltar. E nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, não nos afastando da esperança do Evangelho. Paulo fala à igreja de Corinto, lá na primeira carta, no capítulo 15, que eles não poderiam se afastar da esperança do Evangelho, da verdade do Evangelho que o apóstolo tinha lhes pregado. Eles não poderiam aceitar ensinos controversos, sobretudo aqueles que negavam a ressurreição de Jesus, porque ela de fato aconteceu, e por isso a nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã, a nossa esperança em Cristo não é vã e não se limita apenas a estes poucos anos de vida terrena, mas ela traspassa para a humanidade, a nossa eternidade também. Então, pensamos nesses dois estados de Jesus. Domingo passado, o estado de humilhação, que começa com o nascimento, a encarnação e o nascimento de Jesus, depois com os seus sofrimentos, depois com a sua morte e culmina com o seu sepultamento. Mas aquele que se humilha é exaltado por Deus. E Deus fez com que Jesus, que se humilhou por nós, ele pudesse ser exaltado. A exaltação de Jesus começou com a sua ressurreição, continuou com a sua ascensão, depois prosseguiu com a sua colocação à direita do Pai e vai se completar com a sua volta gloriosa. Que Deus nos abençoe e que a certeza da ressurreição de Jesus, da sua palavra e das suas promessas, nos mantenham sempre firmes na nossa fé e como discípulos de Jesus até a sua volta gloriosa. Ou se antes ele nos chamar à sua presença, possamos estar preparados para estarmos com ele por toda a eternidade. Amém.